criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Mundo de Beth e hoje com a presença especial do Brando Oliveira. Tudo bem, Brando? Tudo ótimo, prazer muito grande estar no seu programa, Beth. Assisto pelo YouTube e também pelas redes sociais e você está de parabéns. Obrigada. Brando, conta pra gente como que você começou a ser jornalista. Olha, eu comecei no jornalismo, na verdade, entregando jornais na rua, fazendo a entrega de um jornal mensal, que na época era o que tinha em nossa cidade, e eu comecei dessa forma. Isso já faz 35 anos. Como que foi a sua primeira entrevista, você lembra? Olha, eu me lembro vagamente, porque faz muito tempo e eu estava assim, a primeira entrevista sempre muito nervoso, a gente fica sempre muito tenso, é assim que é todas as vezes. Hoje não, hoje depois da trajetória que você tem e você já tem um conhecimento, você sabe que tem que seguir uma linha do tempo para entrevistar, para fazer uma entrevista bacana, então você segue uma linha do tempo, né? Até mesmo para que o internauta, o ouvinte, o telespectador, ele entenda e conheça a pessoa, o entrevistado, o convidado, ele tem um entendimento melhor. Então essa linha do tempo é muito importante e é um conceito que eu sempre levo nas minhas entrevistas. A não ser quando é um debate. Sim. Porque aí você já muda o conceito, né, de entrevista só ali com a pessoa, mas eu faço muito debate também. Então tem essa questão aí que é diferenciada. E você já realizou mais de 400 entrevistas. Gente, mais de 400 entrevistas. Conta pra gente um top 5. Do jeito que ele gosta de falar. Olha assim, vou falar pra você, realmente é uma emoção muito grande. Esse ano, né, eu comecei vamos dizer, desde o ano passado, na verdade, desde 2020 praticamente, 2021, comecei essa contagem que, assim, comecei a divulgar a contagem, porque as entrevistas começaram desde o início da carreira. E chegando a 400, mais de 400, atualmente estou em 431 entrevistas. E o top 5? Uma pergunta difícil, sabia, Beth? É uma pergunta muito difícil, porque você sempre acaba esquecendo algum. Eu vou falar no meu top 5, eu vou colocar, vamos lá, não vou colocar em sequência do primeiro ou do segundo, mas eu vou colocar 5 aí que me marcaram bastante. Bom, entrevistar o técnico da seleção, o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, que é o José Roberto Guimarães, foi muito marcante para mim. Também o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, também foi muito, na época que eu fiz essa entrevista, muito concorrida por sinal, e foi top demais. Também uma entrevista que marcou, até porque eu sou um fã dele, foi o cantor e compositor Luigi Rodrigues. Também entrevistei, aí continuando, estou na terceira, o Major Henriques, que é uma figura renomada no estado de São Paulo, né? Uma pessoa assim com uma trajetória na Polícia Militar incrível, uma trajetória sensacional, e foi muito especial esse dia dessa entrevista. Inclusive entrevistei ele por 2 vezes, o Major Henriques. Hoje ele já já está aposentado, né? E continua um grande amigo. E para finalizar a entrevista com também um grande amigo, também uma pessoa envolvida com a cultura e com a arte jandirense, que é o Filastor Brega, uma pessoa que eu admiro muito. Ele é produtor cultural, cineasta, também é ator, então uma pessoa muito que ele assim se envolve em vários segmentos das artes.
E além de ser uma pessoa muito envolvida com a arte da cidade, com a cultura. Então foi um prazer muito grande entrevistá-lo. Já aproveitando aí, né, mais de 400 entrevistas, quantas polêmicas pra gente? A gente gosta de uma polêmica. Beth, várias polêmicas em vários veículos de comunicação, porque eu já atuei, como eu comecei numa época que não existia internet, essa que é a verdade, né? Então eu comecei na mídia impressa, jornal, né? Jornal de rua, jornal de gráfica mesmo, e logo depois segui para a internet, quando estava começando a questão dos sites de notícia. Aí depois, logo mais, eu fui para a rádio, né? Fiz um trabalho em rádio, depois em vídeo, que aí eu julgo TV, né? Porque o vídeo tem essas questões. Então, foram em várias plataformas e várias polêmicas. Cada plataforma, uma polêmica. Eu não vou citar nenhuma aqui especial, eu só quero falar para você que, assim, quando você tem um microfone na mão, é uma responsabilidade. E pode gerar polêmica ou não. Teve casos de pessoas que não tinham nada a ver com a entrevista e queria estar dentro do estúdio. Queria aparecer, queria fazer foto, e eu parei tudo e falei, só vai começar quando o estúdio tiver apenas os entrevistados. E a música tocando, a trilha tocando do programa, e a pessoa ali, não vai começar. Eu já falei, não vamos começar até estar somente os convidados dentro do estúdio. Porque se você deixar também, fica 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, às vezes atrapalhando. Sim. Então teve essa polêmica. Teve outras também, entrevistas que, por exemplo, eu fiz uma entrevista muito polêmica, por exemplo, na época da pandemia, que filas nos bancos, e as pessoas ali, sabe, praticamente na rua, em plena pandemia, e às vezes ali, sabe, para tentar pegar o auxílio do governo que estava dando ali no início da pandemia, né, no meio Sim. da pandemia. E muito polêmico, porque as pessoas estavam ali, o gerente não quis dar entrevista, ele não estava autorizado. Aí eu fui para o lado de fora do banco e nós fomos entrevistar as pessoas. Então foi polêmico também, gerou muitas visualizações e repercutiu muito. Teve uma matéria que não foi entrevista, foi uma que eu fiz também, uma matéria polêmica, não foi uma entrevista, mas gerou uma polêmica muito, muito forte, que eu fiz no... Não, para essa daí eu não vou falar. Dá um stop go aí, porque essa aí eu não vou falar, porque essa daí foi complicada. Melhor pular. Vamos voltar. 1, 2, 3. É muito importante, Beth, falar para você que quando você tem a questão do jornalismo, é uma responsabilidade, porque você está passando a informação para outras pessoas. Por isso que eu sempre falo nos meus programas que eu procuro fazer um jornalismo com ética e credibilidade. Em todos os meus programas que eu faço, principalmente na rádio, eu procuro falar e passar essa mensagem, porque nós estamos aqui passando a informação. São pessoas que estão nos assistindo e, baseado naquilo que você está falando, ela vai se influenciar, ela vai tomar decisões, ela vai ter um partido. Então, se você falar alguma coisa que não é verdade, se você colocar uma fake news no ar, isso não é bom. Isso não é bom, não só para pessoas que fazem jornalismo, mas para pessoas como você, que são influenciadoras, pessoas que são comunicadoras. Então, é muito relevante você passar uma informação que seja verdadeira. Então, isso eu sempre busco nos meus meios, onde eu faço o programa, onde eu faço jornalismo. E quando você faz isso, às vezes você leva polêmicas, foi o que eu acabei de falar, porque você não agrada a muitas pessoas quando você fala a verdade. Muitas pessoas querem que a verdade fique debaixo dos panos. E jornalismo não é isso. É você falar o que acontece, não só no meio político, mas no meio cultural, em qualquer meio. E você dá oportunidade para a pessoa também se defender.
Só que, infelizmente, muitas pessoas que estão erradas em qualquer um dos segmentos, ela não quer nem se defender. Ela não quer se defender. Ela quer que a verdade não apareça. E a imprensa está ali para falar o que está acontecendo, colocar na mídia o fato. E a pessoa não quer nem que o fato apareça. Então, ela não quer você dar o direito de resposta e ela não quer falar. Então, aí gera muita polêmica. Infelizmente, é assim que tem que ser. E em falar em polêmica, você já foi perseguido, né? Conta pro pessoal como que você foi perseguido por formar opinião. Conta pro pessoal de casa como que é. A gente gosta das polêmicas, né? A Beth está bem informada. A pauta da Beth está muito bem informada, está muito bem construída. Parabéns, Beth. Realmente você fez Obrigada. um estudo de campo aí muito positivo. Beth, o jornalismo é um ato de coragem. Quando você faz jornalismo, você busca exatamente isso. A gente costuma dizer que o jornalismo é um ato de cidadania. De cidadania, é você defender direitos. E isso é fundamental numa trajetória. Quando você faz isso, várias pessoas não vão ficar satisfeitas. Elas vão ficar bravas, elas vão ficar indignadas, mesmo você falando a verdade. Então, Beth, essa questão de perseguição já aconteceu em vários momentos, né? Já aconteceu quando eu estava na mídia impressa, que é no jornal. Aconteceu quando eu estava fazendo algum tipo de jornalismo em sites de notícia e também no rádio. Já aconteceu várias vezes e tem que ter coragem. A palavra certa é, se você é jornalista, se você tem essa profissão na sua vida, você tem que ter coragem para fazer a coisa certa, com responsabilidade. A produção acabou de informar aqui, né, por conta das pesquisas, sua perseguição, né? A sua família, como que foi tudo isso? Conta pra gente. Eles eram contra? Olha, realmente é que é uma situação complicada, porque é uma profissão e você está ali trabalhando, está fazendo programa de rádio, né? E eu já venho fazendo esse programa já há 10 anos. Por exemplo, eu completo 10 anos no programa Jornal de Sábado, que vai ao ar pela Astral FM, Rádio Astral FM, que fica em Jandira, né? 87.5, emissora oficial da cidade. E este ano de 2022, eu completo 10 anos no ar. Lógico, tem muitas polêmicas. Em minha carreira, esse ano, 2022, eu completo 35 anos na comunicação, no jornalismo. Então, sempre tem polêmicas, sempre tem perseguição. E é lógico, a família fica preocupada. Fica. Né? Então, eles falam, Brando, será que não tem uma outra coisa para você fazer? Será que não tem um outro segmento para você atuar? Então, assim, lógico que existe, né? Lógico, o jornalismo faz várias outras atividades, né? Assessoria de imprensa, eventos, né? Enfim, cobre outros temas ligados à diversão, por exemplo, Sim. à cultura. Mas quando você tem alguma coisa que está no sangue, eu acho que você tem que seguir aquilo que você tem na vida, que você gosta. E graças a Deus nunca me aconteceu nada, Beth, de todo esse tempo. Graças a Deus. Ninguém jogou ovo em você? Ninguém jogou ovo em mim. Ninguém, sabe, teve perseguição, sim. Perseguição de entrevistados cancelarem entrevistas por influências de outras pessoas, né? Às vezes não me deixavam entrar em algum evento exatamente porque eu ter feito alguma matéria, né, denunciando, né, aquela situação, etc., que estava acontecendo ali, então eu não pude entrar, eu fui barrado, né? Enfim, existe sim a perseguição, mas também existe um conceito de você ter responsabilidade naquilo que você faz. Por isso que eu sempre falo para você, jornalismo com responsabilidade é um ato de cidadania, é você defender os direitos do cidadão, da comunidade. A imprensa é para isso. Eu assisti um documentário, que eu não vou me lembrar o nome agora, na Netflix, e ele é muito claro, e ele fala exatamente isso. A imprensa é a voz da população. Nesse documentário,
eles colocam a imprensa exatamente como o quarto poder, porque nós temos o judiciário, o legislativo, o executivo, né? E nós temos o quarto poder, que seria a imprensa. Então a responsabilidade é muito grande, Beth, e nesse documentário que eu assisti, inclusive, poxa vida, foi marcante na minha vida, né? E ele colocou isso claramente, a situação que é. Dentre outros também, né? Eu quero que você entenda assim, na vida você tem que tomar decisões. Sim. E quando você toma decisões, você tem que ir até o final. Concordo. Você tem que ter palavra, você tem que ser pelo certo. E aí você vai pelo caminho e Deus sempre vai, sabe, colocando pessoas boas na sua vida, colocando proteção. Isso é muito importante, Beth. Então você também está com pessoas ali que vão, sabe, te dar. E eu tive grandes amigos nessa trajetória. Brando, na sua trajetória de jornalismo, cite umas pessoas que foram importantes para você. Beth, excelente pergunta. Realmente, poxa, você conseguiu fazer uma pergunta que eu espero esse momento para falar para vocês, que realmente foram pessoas muito importantes. Eu vou até fazer uma linha do tempo, que eu acho muito justo, inclusive, começando pelo Valdomiro da Silva Prado, o editor do jornal Região Oeste, que inclusive ele também é professor, filósofo e escritor, onde ele foi um dos autores do livro Jandira, Memórias de uma Cidade, um livro histórico que trouxe fatos incríveis da cidade de Jandira, entre textos e fotos. Também quero comentar aqui uma pessoa muito importante para mim, Beth, foi a Maria Dolores. Ela era a editora do jornal A Comarca Regional, um jornal muito importante na cidade de Jandira, onde ela me convidou para participar desse veículo de comunicação e foi muito importante na minha trajetória. Logo depois, eu também comecei um novo projeto, um projeto chamado Folha de Jandira, com o Cido Rodrigues. Na época ele tem até hoje, na verdade, uma empresa chamada SPAR Comunicação e Marketing, e ele fundou, eu ajudei a fundar esse jornal, que foi a Folha de Jandira. Justamente quando eu comecei a trabalhar com uma das pessoas assim muito importantes que me fez olhar o jornalismo de uma forma que eu olho até hoje, de uma forma muito especial, né? Que é o Gustavo Vilela, que eu considero ele a grife do jornalismo no estado de São Paulo. Gustavo Vilela, que foi uma pessoa muito, muito importante na minha trajetória. Logo em seguida, eu comecei na Rádio Astral FM, onde eu conheci e trabalhei, comecei o meu trabalho, a minha trajetória no rádio, com o Fernando Silva, ele que é o diretor da Astral FM, então foi uma pessoa muito importante para mim. Logo depois, eu tive um momento muito especial nas mídias digitais, na internet. Foi aonde eu comecei a desenvolver um trabalho, né? E também ter o acesso mais à internet. Por isso, uma das pessoas importantes foi o Carlos Colli, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho assim gigante, eu considero como um irmão, uma pessoa da família, que me ensinou muita coisa nas mídias digitais, internet. Então é uma pessoa fantástica e que influenciou muito na minha trajetória, na minha carreira de jornalista. Essas são as pessoas que foram muito significativas para mim em todos esses anos. E o que você acha sobre as fake news? Beth, só polêmica pro Brando hoje, hein, gente? As fake news, Beth, tá muito assim no momento atual, né? E todo mundo só fala de fake news, do que ela causa, os problemas. Esse ano eu estou completando 35 anos de jornalismo. E as fake news, ela veio no momento da explosão das redes sociais. Só que as fake news já existiam antes,
né? Poucas pessoas sabem, mas sim, as fake news existiam, com outros nomes. Mas agora, com as redes sociais, houve essa explosão aí. Eu sou totalmente contra. Eu acho que a comunicação ela tem que ser usada para o bem e não para levar notícias falsas, informações mentirosas para as pessoas. As fake news ela é assim, ela usa pequenas coisas ali verdadeiras, fatos verídicos, e coloca nesses fatos mentiras. Então ela faz essa mistura aonde a pessoa que recebe essa informação fica na dúvida. O que é verdade e o que é mentira. E acaba influenciando pessoas que não sabem distinguir o que é verdade e o que é mentira, acreditar nas fake news. Então, uma coisa que eu sempre comento e indico. Se você quer saber a verdade, procure. Não vá pela primeira notícia que você vê nas redes sociais, né, ou por aplicativos de mensagens. Você precisa se verificar, analisar veículos de imprensa que têm trajetórias, que são renomados, veículos importantes. Então, antes de você abraçar aquela notícia, verifique dentro de um jornal, de uma revista, de um site, de um portal de notícia ou de uma televisão renomada, realmente se aquilo é verdade. Verifique antes de ter aquela notícia, já colocá-la como verdadeira. Isso é muito importante, a verificação da informação. Brando, você, jornalista, ativista cultural. O que é um ativista cultural? Gente, vocês de casa, quem não sabe, vamos aprender agora. Beth, olha, ativista cultural é quando você conhece o trabalho de artistas em vários segmentos, né? Música, cultura popular, artes cênicas, literatura, artes visuais, audiovisual. Então, quando você conhece esses segmentos artísticos e você conhece quem são esses produtores, esses artistas, só que eles não têm o espaço devido, ou pela gestão pública, ou pelos veículos de comunicação, ou até mesmo falando pelos empresários. Então, alguns artistas, principalmente os que estão iniciando a sua trajetória, a sua carreira, eles não têm muito espaço na mídia, vamos dizer, nesse sentido. E o ativista cultural, ele está para colocar isso, para destacar, para levar a informação e para lutar por alguns desses artistas, para lutar pelo direito da classe por um todo. Então, isso é um trabalho do ativista cultural, ele buscar espaço, não só na questão da gestão pública, na imprensa, né? Buscar espaço para as artes, para a cultura. Isso é uma ação de um ativista cultural. E isso é importante, ser um ativista, porque o ativista ele pode levar a arte mais longe e abrir espaços para novos artistas. Em falar em abrir espaço, você criou o fundo, né, de incentivo à cultura? Exatamente, Beth. Uma excelente pergunta também. Realmente aí você está muito bem informada. Exatamente. Essa pergunta ela tem muito a ver. É na sequência mesmo da questão do ativismo. A criação do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Jandira foi exatamente usando o ativismo cultural. Teve um momento em Jandira que eu sou artista gráfico, eu sou jornalista, mas eu também sou artista gráfico, e procurei ter isso, foi 2011 para 2012. Eu procurei, na gestão pública, a oportunidade de mostrar o meu trabalho, e também de um amigo meu na época, o Luiz Duarte, a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né, como artistas, etc. E foi aí que nós percebemos que não tinha espaço nenhum, não tinha incentivo nenhum, não tinha fomento nenhum, que nós falamos essa palavra de fomentar, né, e não tinha nada. E aí nós conversando, tomando um café e conversando, falamos, poxa, mas isso tem que mudar. Por que a cidade não tem uma ajuda, não tem uma lei de incentivo para a classe artística?
foi aí que começou essa questão do Fundo de Cultura. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um aspas aqui, fazer um parâmetro, porque assim, o desejo de ter um fundo de cultura é o desejo da classe artística e até de gestão pública de várias cidades. Só que não é fácil. Em 2003 para 2005, em Jandira, houve um movimento aqui da classe artística e da gestão pública de se formar, de criar um fundo de incentivo à cultura na cidade. Isso nessa faixa, nesse tempo. Só que não conseguiram. Eles não conseguiram nada, mesmo porque não saiu nenhum edital de fomento nessa época. Alguns artistas, que me perdoem, que me desculpem, e defende que o fundo teve início nessa época, sim, houve um movimento para que seja criado, para que o fundo tenha sido criado, mas não aconteceu nada. Lamentavelmente, foi colocado em escanteio. E se passou vários anos, quase 10 anos. E aí sim, em 2011 para 2012, eu, juntamente com o Luiz Duarte e mais o José Teotônio, iniciamos essa criação do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Jandira, com a colaboração, na época, do ex-vereador e ex-prefeito da cidade, o Geraldo Teotônio, conhecido G. Ele foi um dos apoiadores na Câmara Municipal, né, desta importante lei. Então, foi essa criação que gerou a oportunidade, depois da criação, da implementação do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, gerou aí esse fomento a diversos artistas da cidade que não tinha espaço no município, tendo a questão de ser fomentado, de ter o recurso através do edital para que o projeto dele fosse viabilizado. E com o fundo municipal, tudo isso aconteceu a partir de 2012, da Lei 1970/12. Foi a primeira lei de incentivo à cultura de Jandira para fomentar a classe artística, os projetos culturais, e foi assim que tudo começou. Quero dizer para você que foi muito importante, Beth, porque a cidade de Jandira é uma das mais pobres da região oeste de São Paulo e é uma das poucas que tem uma forte lei de incentivo à cultura criada. E isso foi um marco na minha trajetória. Eu não fui o único criador, eu fui um dos criadores, juntamente com essas pessoas que eu já citei aqui. Sobre esse fundo de cultura, as outras cidades aqui da Zona Oeste também têm? Infelizmente não, Beth. Lamentavelmente, como eu tinha comentado com você, ter um fundo de cultura no município, né, uma lei de fomento, é o desejo da classe artística, dos gestores públicos, enfim, da sociedade por um todo. Só que não é fácil. Precisa haver uma mobilização de todos. Existem cidades mais ricas aqui da nossa região oeste de São Paulo que, lamentavelmente, não tem um fundo de incentivo à cultura. Eles já tentaram por algumas vezes, mas eles não conseguem falar a mesma linguagem para que tenha um fundo que lance editais, que fomente a classe artística. Existe mais 2 cidades que têm o fundo, sim, Jandira, Osasco e Barueri. São cidades que têm leis de fundo de cultura, mas Jandira é a única que tem editais anuais ininterruptos, está completando 10 anos agora, né? Todos os anos tendo um edital fomentando vários segmentos. As outras cidades que aqui da região oeste não conseguiram ainda. E mais uma vez eu repito, a cidade de Jandira é uma das mais pobres, é uma das que tem menos recursos, mas mesmo assim ela consegue gerar esses editais através da lei do Fundo de Cultura. E as outras cidades ainda não conseguiram da forma que Jandira. Isso
É positivo? Sim, porque a cultura está na Constituição brasileira. É obrigação dos gestores públicos fomentarem a cultura. É obrigação. Por quê? Porque a cultura é transformação. Ela transforma a vida das pessoas. E a cultura que é feita hoje, ela se transforma na história. A cultura que é feita hoje, ela se transforma na história de amanhã. É história, vai virar história. Então, é importante esse fomento, é fundamental para a história do município. Em falar em cultura, você está atuando pela segunda vez como diretor da Secretaria de Cultura. Perfeito. Conta um marco pra gente dessa trajetória. Olha, foram várias conquistas. Realmente estou atuando pela segunda vez como diretor de cultura de Jandira. É muito importante, lógico, é uma oportunidade muito especial. Quero dizer para você, Beth, que existiram vários momentos, várias conquistas, né? A realização do Festival de Música na cidade foi muito especial, foi um marco importantíssimo. Também posso dizer para você que o Salão de Artes que foi feito na cidade foi um outro marco importantíssimo, que eu considero, né? O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Jandira foi um marco, é um marco até hoje, um dos mais importantes, como eu acabei de citar. Enfim, esses foram alguns dos marcos que eu considero na minha trajetória. Existem vários outros. Eu não posso esquecer de citar a inauguração do Espaço Cultural Biguá, que foi um marco muito importante, um momento muito emocionante, né? Homenageando o Biguá, que é considerado o primeiro artista de Jandira, o Antero Correia de Godoy, o conhecido Antero Biguá, fotógrafo, né? Que as fotos as imagens antigas históricas da cidade, ela é fundamental. E ela é histórica. E ele foi o fotógrafo que fez as primeiras imagens de Jandira na década de 50, 60 e 70. Inclusive fizemos uma exposição QR Code, que foi uma das primeiras exposições que nós fizemos na cultura de Jandira. E ele foi um destaque nessa exposição QR Code. E também tem um outro fato, que é o livro feito pelo Filastor Brega, com a Iara também, um livro que foi fomentado pelo Fundo de Cultura, que é Jandira através das lentes de um fotógrafo, que traz ali várias e várias fotos do Biguá, fotos antigas de Jandira, um livro capa dura, um livro fantástico, que foi uma homenagem maravilhosa para esse grande artista de Jandira, o primeiro, eu considero como o primeiro artista de Jandira, né, que é o fotógrafo Biguá, falecido, Biguá corintiano, inclusive, né, uma pessoa sensacional. Corintiano. Sim. Brando, já que estamos aqui falando de cultura, fala sobre o futuro da cultura de Jandira. Muito bem, Beth. Olha, a cultura de Jandira está em processo de reconstrução. Quero dizer para você que atualmente o secretário de Cultura de Jandira, Eduardo Segantini, tem a meta de fazer uma nova cultura para a cidade. Sendo assim, voltar o Festival de Música, apoio, fortalecer o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Jandira, que teve vários momentos muito críticos em gestões anteriores, e também tem a meta de transformar a antiga Biblioteca Municipal num centro cultural e de pesquisa de Jandira. Então, é uma meta dele, muito importante. Então, são alguns pontos que o secretário de Cultura e também o nosso prefeito, Dr. Sato, estamos trabalhando exatamente para isso, para uma reconstrução da cultura na cidade de Jandira, no momento que é muito importante. Nós estamos acabando de sair de uma pandemia, vamos dizer nesse sentido, né? Terminando aí
Deus queira que sim, uma pandemia de Covid-19 que realmente foi muito difícil para a cena cultural, para os artistas, e estamos trabalhando para isso. Brando, eu já recebi vários artistas, empresários, e eles falam bastante que aqui em Jandira tem muito talento. Isso é verdade? Verdade. Jandira é uma cidade que tem grandes talentos em vários segmentos das artes. Desde as artes cênicas, no cinema, na música, na literatura. São artistas renomados que realmente fazem a história da cidade. Por quê? Porque são artistas que muitos deles nasceram aqui e querem fazer arte dentro da cidade. Então, quando eles nos procuram, é exatamente isso. Tem artista que é muito conhecido, tem artista que de Jandira que já foi premiado em São Paulo, foi premiado em várias partes do Brasil e até internacionalmente. Artistas da cidade. E então, a cultura, ela tem que buscar fomentar esses artistas. É fundamental. E Jandira, sim, é um lugar muito especial para as artes. É um lugar que as pessoas elas se sentem bem fazendo a arte e tem da criatividade. Então você vê um grafite, você vê uma peça teatral, você vê um livro, o lançamento de um livro que você já foi convidada para alguns lançamentos. Então você vê espetáculos, shows musicais. Então assim, são realmente grandes artistas que a nossa cidade tem, e isso já faz décadas, faz desde o início da emancipação do município. Desde sempre, Jandira é uma cidade de grandes artistas. E para a gente concluir, esses novos artistas que estão assistindo, como eles fazem para ir na Secretaria de Cultura, pedir incentivo, começar, ajuda o pessoal de casa? Perfeito. Você que é artista, você que é produtor cultural, você que quer apresentar o seu trabalho, o seu projeto, traga para a Secretaria de Cultura, que fica no Teatro Municipal de Jandira, na rua Elton Silva, 400, bem no centro de Jandira. Próximo ali da ETEC e também da Câmara Municipal. Você será muito bem-vindo e será muito bem recebido. Brando, foi um prazer estar com você hoje. Muito produtiva essa entrevista, adorei, gente. Quer deixar beijinho? Olha, eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão assistindo agora, a todos vocês que são seguidores da Beth, do Mundo de Beth, tá? Um programa que eu sempre assisto e sempre curto também nas redes sociais. Então quero mandar um abraço a todos vocês, agradecer a audiência e agradecer o carinho por você ter me recebido tão bem no seu programa. Agradecido. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar bastante. Até a próxima.